Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalaô e Calgundá, e esse canal do YouTube é associado ao blog, né, o blog escrito www.urmilatracifa.com.br, e é também o canal no Instagram, lembra? Eu e Fá. Não deixe de seguir lá o canal do Instagram, ok? Bom, o vídeo de hoje eu vou falar sobre Umbanda ainda, eu vou falar como que a Umbanda se modificou, como ela se associou a correntes religiosas diferentes, como é que ela consegue conviver com isso. E esse vídeo não é, literalmente, é uma continuidade do assunto do vídeo anterior sobre Umbanda, e vale a pena para você entender como é que foi como é que a Umbanda se configurou, como é que ela se configura na nossa sociedade, tá ok? Quem tiver interesse pelo assunto, siga, senão vamos ter um próximo assunto lá para frente. Bom, vamos lá, direto ao ponto. No último vídeo que eu falei sobre Umbanda, eu falei que a Umbanda começou lá em 15 de 1908, que ela foi uma transformação, foi um marco. A Umbanda foi uma coisa criada por Deus. Deus mandou aqui os espíritos num trabalho muito complicado. Realmente o trabalho da Umbanda é um trabalho difícil de estabelecer a Umbanda. Um monte de gente lutou pela Umbanda, criou, expandiu, e hoje já tem pessoas lutando e mantendo a Umbanda funcionando. A Umbanda foi um marco importante, ela varreu da sociedade aquela prática ruim que tinha, de forma geral. Claro que ainda vão ter algumas coisas pipocadas. Abriu uma nova perspectiva, apesar de ela ter absorvido um montão de coisa, ela mantém aquela regra. Eu vou falar sobre essa parte que aconteceu posteriormente da Umbanda para frente, é o que eu vou comentar agora, tá certo? Então a Umbanda, ela foi um elemento importante, foi um marco, ou seja, volto no ponto. Deus mandou, acabou aquilo, daqui para a coisa é Umbanda com os nomes. Então é sobre isso que eu vou falar agora. Bom, sobre que aspecto? Aspecto religião, né? Aspecto religioso. A Umbanda, a gente tem duas coisas, né, continuando o que eu falei, né? Tem duas coisas. A gente tem uma prática de incorporação de espírito, no qual os espíritos estão fazendo caridade para se recuperar, né? Para se recuperar, os espíritos estão fazendo. E aí que eu falei para você, complementando o que eu falei, por que os espíritos, né? Isso aqui é a ilação minha, tá? Uma ilação. Por que os espíritos não têm ética, não têm uma moral forte, não estão lá? Porque se eles tivessem essa ética, essa moral, eles não seriam espíritos para serem trabalhados na Umbanda, tá certo? Ou seja, o que faz esses espíritos estarem aqui na Umbanda, trabalhando, fazendo caridade, é justamente a oportunidade que eles vão ter aqui para eles se melhorarem como espíritos e adquirirem valores, ética, moral, e para trabalhar. Aí, à medida que esses espíritos aqui, de nível menor, eles vão adquirindo essa ética, essa moral, esse senso, né, de sociedade, de comunidade, de fazer o bem, aí eles vão ascendendo. Isso aqui é análise minha, não é nada de ninguém não. Estou fazendo minha análise, minha opinião, né, dessa história em função dos elementos que eu tenho para poder chegar nessa conclusão, tá? Então, à medida que eles vão adquirindo, então por isso que você vai encontrar espíritos superiores aqui, que tem essa coisa, que você não vai pedir uma coisa ruim, ele vai fazer, ainda vai te repreender por aquilo, e você tem outros aqui que estão dispostos a fazer qualquer coisa. Esses aqui são os espíritos em recuperação. Eu repito, se não fosse assim, eles não estariam na Umbanda. E veja, são diferentes da gente. Tem gente que pode achar que os espíritos da Umbanda são superiores a gente. Não são. Isso é uma outra coisa que eu vou fazer agora. Nós, como espíritos encarnados, somos espíritos de luz. Nós somos espíritos, nós merecemos uma encarnação. Nós temos uma vida. Então, e nós somos ainda espíritos que ainda têm essa consideração com todas as coisas. Esses espíritos que estão na Umbanda são espíritos que perderam a vida deles, né? Tipo, morreram e estão ali condenados a serem recuperados como espíritos. Então, quando você compara nós aqui como encarnados e um espírito nós aqui encarnados, né, em corpo, né, corpo e alma, e o espírito da Umbanda aqui, só alma aqui, cara, nós estamos ainda estamos num nível de ascensão muito maior do que eles, porque nós temos ética, temos bom senso, temos valores, temos todas essas coisas, e esses aqui perderam e estão em recuperação. Então, não se achem inferiores àqueles espíritos que estão na Umbanda. Mas também não seja arrogante, tenha humildade para poder tratá-los como igual, respeitar. Por quê? Porque vocês têm que entender que aqueles espíritos estão precisando fazer lá, para eles vão se recuperar. Tá? Essa é uma visão importante, mais uma visão que complementa, né? Eu falei a primeira coisa importante que complementa, que os espíritos estão lá para se recuperar, que eles se recuperam através do trabalho da caridade, que eles têm uma subordinação, eles se submetem àquilo, né, ao processo de batizado, e eles vão evoluindo, e nós estamos num ponto superior. Nós, então, somos espíritos de luz, ninguém tem que se submeter a nenhum daquele espírito, pelo contrário, você tem que estar ali, você está no espírito. Claro que você, na sua vida, por sua própria decisão, por sua própria escolha,
você pode ir perdendo essa sua essência de luz, perdendo e se tornando uma pessoa má, uma pessoa ruim, você sendo dominado por aquilo, né? É o que está em Kameji, né? Você vai ser, aquilo a maldade vai lhe pegar, então um Karameji, quando você começa a falar o mal para as pessoas, então o mal vai lhe dominar, vai contaminar sua alma, aqueles espíritos que eu já falei de ruins, né? Vão assombrar sua alma vai ser envenenada por aquilo, aí você vai perdendo a sua própria luz, até que pode acontecer de você perder sua vida e vai ficar onde? Perdido nesse mundo aqui, tá certo? Bom, mas isso lá. Então, essa é a questão da Umbanda que vai lá, do espírito lá. Bom, aí o que aconteceu? Então a Umbanda tem essa parte, olha só, peraí, vamos lá. Que eu estava falando disso tudo, entrei nesse negócio que a Umbanda tem essa parte aqui. Mas, para poder ter essa ética, essa moral, esses valores, onde ela busca isso? Ela busca isso em uma religião. Por quê? Porque essa coisa que aí que tá, as pessoas acham que você pode ter Deus e você não precisa ter religião. Não é verdade. Porque Deus está aqui, mas quem adiciona para a gente, quem nos dá e nos obriga a ter um bom caráter, quem nos exige o bom caráter, o bom comportamento, a ética, a moral, é a religião. Então, a religião, como já falei antes, é a linguagem, né? São as mensagens de Deus para nós e que diz o seguinte, fulano, você tem que se configurar e comportar desta maneira. Essa é a forma que eu estou orientando vocês a se comportarem. E aí, as pessoas, como eu falei antes, as pessoas são déjà vu de religião, as pessoas não gostam, eu não quero religião, porque é castradora, não sei o que. Claro, as pessoas não querem submeter a Deus, as pessoas não querem submeter a ética, não querem submeter a comportamento, elas não querem ter uma coisa, elas querem fazer o que quiserem e achar que Deus está ali apoiando elas o tempo todo. Essas pessoas têm essa ilusão de que não, eu estou ligada para Deus, como se estivesse lá. Olha só, você não vai estar ligado a Deus se você não estiver ligado a uma religião. Ai, que absurdo, se pensar isso, é isso mesmo, podem dizer que é um absurdo. Você não vai estar ligado, por quê? Porque é a religião é que vai te obrigar a mudar a forma de comportar. Claro que tem religiões, porque eu falo, as religiões são diferentes. Tem religiões que te dão valores bons, então você tem que sempre avaliar. Será que a religião essa religião é boa para mim? Será que ela traz bons valores? Será que está contribuindo para fazer-me pessoas melhores? Eu digo para vocês que tem religiões no mundo que fazem as pessoas melhores, e tem religiões que, no geral, não fazem pessoas melhores, tá certo? Estão sendo, seja porque ela mesma não é uma boa religião, seja porque ela está sendo usada de forma inadequada, mas aí a gente vê assim, aí na média ela é ruim. Bom, assim, essa aqui no geral ela é boa, essa aqui no geral ela é ruim. Então tem que escolher, nem toda, eu digo que toda religião é feita para fazer a gente pessoas melhores, mas nem todas as religiões atingem esse objetivo, e por isso que tem várias, você tem que se adaptar a essas. Então o que aconteceu com Umbanda, vamos lá, estou falando do Umbanda para frente, né? Vamos lá, 7 minutos. O que acontece aqui? Olha lá. Então, a Umbanda, para poder te passar e submeter esses guias, e a gente, aquilo ali, a Umbanda, para trazer essa mensagem religiosa, para trazer essa ética, valores, moral, essa coisa toda, ela precisa de uma religião, claro, a Umbanda, por quê? Mas são coisas mais ou menos separadas. A prática dos espíritos fazendo caridade aqui para as pessoas, lembra que a prática da caridade com as pessoas aqui é um efeito colateral. O importante é os espíritos se dispuserem a se submeter a essa hierarquia e fazerem a caridade, para eles irem voltando e obtendo aqueles conceitos, aquela ética, né? Eles crescerem e serem tão iluminados como nós já somos, tá certo? Né? Vamos lá. Beleza, então tem essa parte aqui, mas é preciso uma religião em cima para poder dar esses valores. Aí é que a Umbanda é flexível, aí é que vem a flexibilidade, vocês vão entender. A Umbanda iniciou com o quê? Com a religião católica, como já falei no outro vídeo. Religião católica aqui, mais os conceitos do espiritismo, fez uma amálgama mais ou menos colada, porque se você fosse olhar só pelo lado do espiritismo, eu não li muita coisa de Kardec, eu li um pedaço do livro dos médios, e li algumas coisas, e li o livro Evangelho, um pedaço do Evangelho, e li o livro dos Espíritos todos, tá certo, né? Então, pelo livro dos Espíritos, eu tenho certeza que eu vou falar aqui agora. O Kardec diz que os Espíritas dizem que a Umbanda só tem maluco, que aquilo ali, o que acontece na Umbanda não pode acontecer. É por isso que eu não gosto do pensamento dos Espíritos, do Kardec, porque assim, se eles tivessem, se tudo que está escrito lá, no livro do Kardec, tivesse sido escrito por espíritos, né? Olha só, olha a afirmação que eu estou fazendo aqui. Se tudo aquilo que está escrito no livro dos espíritos tivesse sido dito por espíritos mesmo, não teria as bobagens que tem escritas lá, tá certo? Se alguém leu o livro lá, uma delas é essa. Então a Umbanda não serviria para nada. Então assim, eu tenho que escolher, ou eu acredito na Umbanda, ou eu acredito que o livro
aqueles livros do Kardec foram escritos, ditados por espírito mesmo, e que não foram, na verdade, da cabeça do próprio cara que resolveu emendando lá com algumas coisas que ele pegou dos espíritos. Então, como eu acredito na Umbanda, eu sei que ela funciona exatamente como ele está dizendo que funciona, com tudo daquela maneira, eu não posso acreditar naquilo. Então, assim, eu não gosto daquele negócio lá. O que pese, algumas ideias lá são interessantes. Então, a Umbanda pegou lá a parada, né? Bom, mas o que aconteceu? Aí depois, com o caminhar da coisa, a Umbanda é muito flexível. Por quê? Porque ela é sincrética. Porque, assim, a partir do ponto que você mantém esse trabalho dos espíritos, essa incorporação, esse trabalho de caridade que é feito aqui, a ética que você bota, a religião que você bota em cima é flexível. Então, por isso que depende, com a partir do tempo, surgiu a Umbanda, em princípio, africana, né? Que se misturou com o africano. Mas qual parte africana? Não foi com a parte dos bantos, porque a parte dos bantos, a parte religiosa dos bantos, ninguém sabe qual é, muito menos as pessoas que têm aqui, tá certo? Não tem conhecimento disso. Qual foi a parte? A parte dos orixás. Foi aí que entrou a parte dos orixás. Mas entrou muito mal torta, porque o pessoal da Umbanda naquela época não entendia, até hoje não entende ainda. Ele não entendia qual era a religião, qual era a teologia, não entendia nem aquele chá, eles falavam os nomes tudo errado. Então, com o andamento ali, as pessoas que trouxeram essa parte de orixá, trouxeram ela bem torta. Olha só, se lá no Candomblé do jeito, o pessoal que trouxe copiou muito mal feito. Por que eu afirmo isso? Porque eu vejo, porque eu conheço o Candomblé, vejo como é que as pessoas, no geral, em várias casas, pessoas que falam de coisa candomblé, depois que você conhece candomblé, você descobre, né? Primeiro eu conheci a Umbanda, aí que negócio. Quando você vai descobrir lá, você descobre que não é nada daquilo, que as pessoas estão tudo errado. Então, existe um conhecimento que está errado. E aí eu fui atrás, descobri uns dois livros bem antigos de Umbanda, bem antigos, daqueles, né, década de, sei lá, 30, 40. Aí eu fui ver, aí vendo o livro, aí eu vi lá as coisas, as atrocidades que estavam escritas no livro. Então eu vi o seguinte, cara, tá óbvio, as pessoas não entendiam nada, elas foram botando as coisas dentro do Umbanda, copiando, botando um negócio de orixá lá para lá, foram africanizando o negócio sem entender direito, né? Então, olha só, então aí o que aconteceu, voltando aqui no ponto, existe uma parte da Umbanda que adicionou essa parte de orixá, então colocou lá. Então por isso você vai encontrar a Umbanda, tem uma parte da Umbanda aqui que se referencia a santo, né? Que são Santa Bárbara, Santo Antônio, sei lá, São Jorge, né? As casas antigas, quando começou, se referenciava a santos, não tinha orixá, não tinha Ogum, não tinha Iansã, não tinha Iemanjá. Aí, que é passado, vamos botar aqui, botou. Há algum problema nisso? Não, estou tentando explicar para vocês, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a partir do ponto que você mantém aqui, você pode estabelecer uma nova teologia que você vai se basear. O cuidado que você tem que ter é ter uma certa consistência. Qual é a parte ruim? É que ao fazer isso aqui, tem muita gente que misturou católico aqui com orixá aqui, né? Uma mistura meio esquisita. Então essa mistura esquisita que teve aqui é que formou essa Umbanda africanizada. Mas teve pessoas que pegaram a parte de Oriente, pegaram a coisa de budistas ou de religiões orientais e colocaram, fez aquela Umbanda protocósmica, né? Tem um nome esquisito. Tem uma Umbanda muito tradicional, muito importante, né? Com literatura muito forte, que foi lá. Então, aí então, assim, então o que eu quero dizer? Que a Umbanda foi seguindo e foi adicionando essas coisas. Então você pode trocar realmente a parte teológica que está lá junto com essa parte aqui. Vou voltar, repetindo aqui. O ruim desse processo é você fazer isso de forma desordenada e aí a má formação sacerdotal, a má preparação das pessoas para serem sacerdotes, a má preparação das pessoas para entenderem o que é teologia, como é que ela só aplica ao trabalho dela de Umbanda, faz com que as pessoas fiquem misturando, juntando, pegando um pedacinho de cada um. Então você pode ter realmente caso de Umbanda, que o cara pega um pedacinho de orixá aqui, pega um pedacinho de católico aqui, pega um pedacinho de budismo aqui, pega um pedacinho de messiânico aqui. Cara, faz aquela coisa toda. Mas qual é a causa disso? A causa disso, repito, a má formação. O que mais tem na Umbanda é a péssima formação sacerdotal das pessoas que se preparam para aquilo. Eles não estão entendendo. O cara se dispõe a sacerdote e não entende qual é a missão dele. Ele acha que a missão dele é incorporar e dar consulta para as pessoas. E, cara, não é isso. Essa não é a missão dele. Se ele é uma religião, é trazer a religião para as pessoas, para nós que vamos lá, né? Trazer a mensagem de Deus para essas pessoas e ajudar os espíritos a recuperar quando for uma questão justa para lá. É isso que ele deveria estar preocupado. E não está, né? Então forma essa bagunça. Então essa bagunça que tem aqui é a má formação. Mas a Umbanda, de fato, eu queria encerrar. Estou encerrando cedo. Queria encerrar nesse ponto aqui dizendo isso. Que sim, cara, vou repetir, terceira vez. A Umbanda permite que você, junto com essa prática de caridade, recuperação dos espíritos que estão aqui,
você tenha modelos teológicos diferentes, que sejam diferentes do católicos. O que eu recomendo é escolha um modelo teológico consistente. Você vai escolher católico, então escolha o modelo católico. Cara, se referenciar santo, esquece a parte de orixá, faça a sua teologia católica, bota os santos ali, que são representantes justos, né, e legítimos da teologia católica, botam eles lá e faça a sua subordinação com o santo. Não precisa ficar preocupado em botar o Ogum, não. Bota lá São Jorge mesmo, bota lá Santa Bárbara mesmo, bota os santos, Santa Rita, veja os significados dos santos e se ligue a eles. Eu acho que muito legal esse culto dentro do católico, o culto aos santos, é um troço muito legal, muito lindo do católico. Assim, eu amo essa parte dos santos no católico. O católico, aquilo é uma devoção, é uma identificação, uma humanização muito grande da nossa relação com Deus. Se você quer fazer uma umbanda teológica com a parte de religião iorubá, né, essa parte de religião africana, então, cara, você tem que evoluir muito, aprender muito, entender muito para você poder traduzir aqui essa coisa e poder transmitir. E a outra coisa é que se preocupem em associar teologia para as pessoas, para poder trazer a mensagem de Deus com a prática dos espíritos. Não pode fazer uma coisa meio cambeta, né, que você só se preocupa com uma coisa e não se preocupa com a outra, tá certo? Então era essa informação que eu queria trazer de por que a Umbanda na sua evolução, acabou trazendo um monte de coisa, um monte de religiões. Então eu disse para vocês que sim, isso é possível, porém houve um efeito negativo que foi essa mistureba, que as pessoas acharam que podiam botar tudo para dentro, tudo para dentro, tudo para dentro. E aí teve um outro efeito que nesse negócio dos espíritos aqui, que no início tinha um conjunto tradicional de espíritos, começou a agregar, tem esquimó, soldado romano, aí essas maluquices, o pessoal de Umbanda, né, tem gente que se responde sobre isso aí, tá certo? Eu não vou dizer ET, inclusive tem gente que recebe ET, né? Olha só, a maluquice das pessoas, né? É demais, né? O cara recebe índio americano, o cara recebe espírito de esquimó, ET, isso aí, cara. Assim, eu lamento, uma boa. Eu lamento muito as pessoas que entraram nessa. Mas, enfim, tá. Então, mais uma vez, Umbanda importante, as pessoas deviam dar valor para ela, tá bom? Abraço a todos.